Qual é o preço da sua verdade? E se eu te dissesse que as respostas para suas mais profundas perguntas sobre o feminino e suas complexidades não estão nos livros de autoajuda de hoje, mas ecoam de um tempo de mais de 2000 anos atrás, em uma voz que poucos ousaram realmente ouvir? Você tem coragem para confrontar o que foi escondido, o que foi distorcido e o que foi convenientemente esquecido sobre as palavras de um dos maiores gênios da história humana? E se a sua visão sobre a mulher, sobre o relacionamento, sobre o poder, sobre a própria alma, estivesse errada não por falta de inteligência, mas por falta de coragem para olhar de frente para o que Aristóteles realmente tinha a dizer? Responda a si mesmo. Sua mente está pronta para a ruptura? Ou preferiria continuar vivendo em uma mentira confortável? A sombra do feminino e a essência perdida. Nós fomos ensinados a enxergar a mulher através de lentes embaçadas, moldadas por ideais românticos, expectativas sociais e uma moralidade que muitas vezes serve mais para acalmar do que para esclarecer. Mas Aristóteles, com sua mente analítica e fria, não se preocupou com o que é popular, e sim com o que é real. Ele desnudou a essência, e o que ele encontrou é algo que a maioria das pessoas prefere não ver. Uma verdade brutal e ao mesmo tempo libertadora, que nos força a questionar tudo o que acreditamos saber. A mulher não é um mistério impenetrável. Ela é um mistério com uma lógica interna, um código que pode ser decifrado, mas apenas se você tiver a audácia de seguir a trilha deixada por esse mestre, sem medo de onde ela vai te levar. É sobre a natureza dela, o motor que a impulsiona, as leis invisíveis que regem seu comportamento, sua dor e sua glória. Aristóteles não a pintou como uma criatura de fantasia, mas como uma força da natureza, com suas próprias virtudes e defeitos inerentes. Você já se perguntou por que certas dinâmicas se repetem em todos os seus relacionamentos? Por que o feminino, em sua força mais pura, parece ao mesmo tempo tão próximo e tão distante? A resposta não está em um manual de instruções, mas em uma compreensão mais profunda, mais antiga, sobre a própria substância do ser. Trata-se de uma jornada da superfície para a profundidade, onde a aparência dá lugar à essência e o mito se dissolve diante da realidade. O que a sociedade escondeu de você, Aristóteles deixou à mostra. Ele não se esquivou das diferenças, ele as celebrou, não com preconceito, mas com a precisão de um biólogo que estuda as espécies. Existe um motivo pelo qual certas mulheres brilham e outras se apagam, porque algumas parecem estar em harmonia com seu propósito e outras se perdem em um labirinto de insatisfação. E esse motivo tem a ver com a forma como a sua energia interior se manifesta. A dor que você sente, a confusão que a assombra, a busca incessante por algo que você não sabe nomear, tudo isso é parte de um sistema, e Aristóteles nos deu as chaves para decifrá-lo. Prepare-se para ver não o que você quer ver, mas o que é, em sua forma mais crua e honesta. Ele observou a mulher não apenas como um ser, mas como uma força vital dentro de uma sociedade, e as leis que ele inferiu são atemporais. Elas explicam o inexplicável. Elas dão sentido ao caos. Elas transformam o sofrimento em compreensão. Você vai se deparar com verdades que podem soar duras, mas que, no fundo, são um convite para a sua libertação. É a chance de deixar de lado as fantasias e começar a operar a partir de um lugar de clareza inabalável. É a sua oportunidade de finalmente entender o que a maioria das pessoas ignora, e por isso, vive repetindo os mesmos erros. Aristóteles não veio para te confortar, mas para te despertar. A verdade que ele revela não é suave, mas é a única que realmente importa. Ela é a base sobre a qual você pode construir uma nova forma de enxergar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de ser. É hora de sair da sombra da ignorância e encarar a luz da razão. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora não é se você está preparado, mas se você tem coragem suficiente para se permitir ser transformado por essa verdade que até agora permaneceu em silêncio. O que Aristóteles realmente dizia sobre a mulher? O pensamento de Aristóteles sobre a mulher é um tema que tem sido distorcido e mal compreendido ao longo dos séculos. No entanto, sua visão não era apenas uma reflexão pessoal,
mas uma tentativa de enxergar o feminino dentro de uma ordem cósmica maior. Para ele, o mundo era um sistema de opostos complementares, e o feminino, assim como o masculino, possuía uma função essencial e uma natureza própria. A mulher não era apenas a matriz para a forma do homem, como muitos simplificaram, mas a portadora de um poder vital, o princípio da substância que permite que a forma se manifeste. O que ele realmente via era um jogo de forças entre o potencial e a atualização, onde a mulher representava o campo de possibilidade e o homem a ação que dá vida a essa possibilidade. A visão aristotélica da mulher estava intrinsecamente ligada à sua biologia e ao seu papel na polis. Ele acreditava que, por ser menos perfeita que o homem na escala da natureza, a mulher possuía um temperamento mais suave e era mais propensa à compaixão. No entanto, essa diferença não era para ele um sinal de inferioridade, mas de uma função diferente e complementar. A mulher era a guardiã do lar, o coração que nutria a família, a estabilidade que permitia ao homem buscar a virtude na esfera pública. É uma dualidade que não implica em hierarquia, mas em uma sinfonia onde cada instrumento tem seu papel único para a harmonia do todo. Muitos ignoram o fato de que Aristóteles, apesar de suas afirmações controversas, também defendia a importância da educação feminina. Ele entendia que a mulher educada era fundamental para a formação de cidadãos virtuosos, pois o caráter dos filhos era moldado pelo caráter da mãe. Em sua visão, a mulher não era apenas um acessório, mas um pilar da sociedade. Ele sabia que o homem de caráter é o produto de uma mulher de caráter e que a saúde moral de uma nação dependia da saúde moral de suas mulheres. A essência do pensamento aristotélico sobre a mulher reside na compreensão de que as diferenças entre os sexos não são uma questão de valor, mas de função. Ele nos ensinou que cada um de nós é um microcosmo do universo e que a mulher, com sua natureza mais passiva e voltada para a gestação, é um reflexo do próprio cosmos que recebe a semente e a nutre. Essa visão não é sobre dominação, mas sobre a beleza da complementaridade, sobre a necessidade de um para a existência do outro. É um olhar que, se compreendido corretamente, revela uma profunda sabedoria sobre os relacionamentos e sobre a nossa própria natureza. O que Aristóteles realmente nos deixou não foi uma misoginia simplista, mas um mapa complexo para entender as forças que nos movem. Sua obra é um convite para pararmos de nos ofender com o que parece ser rude e, em vez disso, nos aprofundarmos no que é real. Ele nos desafia a olhar para as mulheres com a mesma curiosidade e honestidade com que ele olhou para as estrelas e para os animais. A verdade está lá, esperando para ser redescoberta, e o único obstáculo somos nós mesmos, com nossas resistências e nossos medos de ver o mundo como ele realmente é. A sombra e a luz do feminino, uma jornada de autodescoberta. A sabedoria de Aristóteles nos convida a uma jornada de autodescoberta, onde a mulher que vemos no espelho é apenas o reflexo de algo muito mais profundo. Ele nos força a confrontar a dualidade que existe em cada uma de nós. A mulher que nutre e a mulher que destrói. A que dá vida e a que a sufoca. A que eleva e a que oprime. Não se trata de uma dicotomia de bem e mal, mas de uma dança entre a sombra e a luz, entre o caos e a ordem, entre a matéria e a forma. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo não é quem é a mulher, mas qual dessas forças está no comando da sua vida. Aristóteles nos ensinou que a virtude não é um estado estático, mas uma busca constante pelo justo meio. Para a mulher, essa busca é particularmente complexa, pois ela precisa equilibrar as forças internas que a impulsionam. A mulher que se perde no caos de suas emoções se torna a fonte de sua própria miséria, enquanto a que consegue canalizar sua energia de forma consciente se torna a fonte de sua própria força. É uma lição sobre autocontrole, sobre a capacidade de dominar as forças internas para alcançar a excelência. O legado de Aristóteles é um mapa para a superação. Ele nos mostra que a dor da mulher não é aleatória, mas um sinal de que algo em sua alma está fora de ordem. A insatisfação, a ansiedade, a sensação de vazio
Tudo isso são sintomas de uma desarmonia entre o seu propósito e a sua ação. A cura para ele não está em um conselho superficial, mas em uma compreensão mais profunda da sua própria natureza e na busca pela virtude que está em seu interior. O que ele nos revelou é que a mulher tem um poder imenso, mas que esse poder pode ser uma força de destruição se não for canalizado corretamente. A mulher que compreende essa verdade não tem medo de sua própria intensidade. Ela a abraça e a direciona para a criação. Ela não teme o caos. Ela o transforma em ordem. Ela não se perde em suas emoções. Ela as utiliza como bússola para sua jornada. A jornada de autodescoberta que Aristóteles nos propõe não é fácil, mas é a única que vale a pena. É a jornada que te leva da ignorância à sabedoria, do sofrimento à realização. É a jornada que te força a confrontar a si mesmo e a decidir qual mulher você quer ser, a que se deixa levar pela correnteza da vida ou a que se torna a capitã de sua própria alma. A verdade oculta sobre a natureza feminina. A verdade oculta sobre a natureza feminina, de acordo com Aristóteles, não está em uma definição simplista, mas na compreensão de que a mulher é um ser de potencial. Ela é o receptáculo da forma, o campo fértil onde a vida se manifesta. No entanto, esse potencial pode ser uma bênção ou uma maldição. Se o potencial for direcionado para a virtude, a mulher se torna uma força de criação e estabilidade. Se for direcionado para o caos, ela se torna uma força de destruição e desordem. O que Aristóteles realmente nos ensinou é que a mulher não é apenas um corpo, mas uma alma com um propósito. Ela não é um objeto, mas um sujeito de sua própria história. A dor que ela sente, a alegria que ela experimenta, as escolhas que ela faz. Tudo isso é parte de uma jornada que, se vivida com consciência, pode levar à grandeza. A verdade que ele revela não é sobre o que a mulher deveria ser, mas sobre o que ela é, em sua essência mais profunda. Muitos tentam silenciar essa voz, pois ela nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos. Mas a voz de Aristóteles é como um eco no deserto, um chamado para a clareza em meio à confusão. Ele nos convida a abandonar as fantasias e a abraçar a realidade, por mais difícil que ela seja. Ele nos convida a parar de lutar contra a nossa própria natureza e a começar a trabalhar com ela. O que está em jogo aqui não é uma simples discussão sobre gênero, mas uma reflexão sobre a própria condição humana. A mulher, para Aristóteles, é a representação de um princípio universal, um símbolo da capacidade de gestar e de nutrir, não apenas a vida física, mas também as ideias e os projetos. Ela é a força que dá substância à forma, a energia que torna o abstrato em concreto. Essa verdade oculta é um convite para você olhar para dentro de si mesmo e para as mulheres em sua vida com novos olhos. É um convite para parar de julgar e começar a compreender. É um convite para deixar de lado o medo e abraçar a sabedoria que até agora permaneceu em silêncio. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora é se você tem coragem suficiente para mergulhar nessa verdade e ser transformado por ela. O confronto final, a escolha entre a ignorância e a sabedoria. Chegamos a um ponto de ruptura. A visão de Aristóteles sobre a mulher, por mais controversa que possa parecer à primeira vista, é uma porta para a sabedoria. Ele nos força a confrontar a escolha entre a ignorância confortável e a sabedoria dolorosa, entre a fantasia e a realidade. A verdade é que a maioria das pessoas prefere a primeira opção, pois a segunda exige coragem, humildade e uma vontade de desconstruir tudo o que se acredita. Aristóteles nos mostrou que a mulher é um ser de potencial, mas que esse potencial pode ser uma força de criação ou de destruição. A mulher que se perde em suas emoções, que vive à mercê de seus desejos e que se recusa a confrontar sua própria natureza, se torna a fonte de sua própria miséria. Por outro lado, a mulher que se aprofunda em sua essência, que busca a virtude e que se torna a mestra de sua própria alma, se torna uma força de luz, uma fonte de inspiração e um pilar de estabilidade. O que está em jogo aqui não é uma simples teoria, mas a sua própria vida. A forma como você se relaciona com as mulheres, a forma como você se vê, a forma como você constrói seu futuro,
Tudo isso depende da sua capacidade de enxergar a verdade por trás das máscaras. Aristóteles nos deu as ferramentas para fazer isso, mas a escolha de usá-las é sua. A sabedoria de Aristóteles é como um espelho. Ele não nos mostra o que queremos ver, mas o que realmente somos. Ele nos obriga a confrontar nossas fraquezas, nossos medos e nossas resistências. E ao fazer isso, ele nos oferece a chance de nos tornarmos algo mais, algo maior. A pergunta que você precisa responder a si mesmo é se você está pronto para olhar para esse espelho e aceitar o que ele tem a te mostrar. A jornada que você está prestes a iniciar não é apenas sobre Aristóteles, é sobre você. É sobre a sua capacidade de se libertar das ilusões, de abraçar a verdade e de se tornar a melhor versão de si mesmo. É uma jornada que pode ser difícil, mas que é a única que pode te levar à verdadeira realização. A escolha é sua. Continuar vivendo em uma mentira ou começar a viver em uma verdade que pode, finalmente, te libertar. A semente, o silêncio e o vazio. E assim a voz de Aristóteles se esvai, mas seu eco permanece. Ele não nos deu um fim, mas um começo, a semente da verdade que agora reside em seu interior. A semente não precisa de barulho, mas de silêncio para germinar. Permita que a atenção, as perguntas e as revelações que acabamos de tocar se instalem em seu mais profundo ser. Não se apresse em encontrar respostas, mas em sentir as perguntas. Porque a verdadeira sabedoria não está em saber, mas em estar disposto a questionar. O que foi dito não é apenas uma teoria, mas um convite a olhar para o seu próprio vazio interno e, a partir dele, começar a construir algo novo e real. A essência do feminino que ele descreveu não é um destino, mas uma jornada. E a jornada começa agora, dentro de você. Se a sua alma ressoou com esta verdade, se a sua mente foi provocada a questionar o que parecia inquestionável, se você sentiu o chamado para uma sabedoria mais profunda, então a sua jornada está apenas no início. A sua busca pela clareza sobre o feminino e sobre a sua própria natureza é um dos caminhos mais nobres que um ser humano pode trilhar. E a primeira ação de quem está disposto a trilhar esse caminho não é apenas ouvir, mas participar. O seu compromisso com a verdade é o que realmente importa aqui. Por isso, se este vídeo despertou algo em você, se ele te tocou em um nível mais profundo, eu te convido a deixar o seu curtir para sinalizar que a verdade, por mais desconfortável que seja, é o que você busca. Se a sua mente foi desestabilizada e você sente a necessidade de se aprofundar ainda mais, deixe um comentário para que possamos juntos continuar explorando esses mistérios. E para que você não perca nenhuma outra revelação que pode transformar a sua visão de mundo, compartilhe este vídeo com aqueles que também precisam de um despertar. O caminho da sabedoria é solitário, mas não precisa ser percorrido sozinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada de coragem e autodescoberta.